Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para falar com você, tá? Para estudarmos juntos mais uma vez a palavra de nosso Deus, tá certo? E hoje nós vamos estudar aqui Atos 2, tá? Atos dos Apóstolos 2, tá certo? Capítulo 2, a partir do capítulo 2. Tá certo? Vamos estudar sobre o dom de línguas, tá certo? Dom de línguas. Primeiramente, eu gostaria de convidar você que aqui está, você que está chegando. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Talvez você vai encontrar esse vídeo daqui a pouco, ou mais tarde, ou daqui a um ano, eu não sei, tá? Eu espero que logo, tá certo? Então, o que acontece? Eu e você cremos, né? Existem pessoas no mundo que creem em... A pessoa tem que crer em alguma coisa, tá certo? E é sobre isso que nós vamos estudar aqui, sobre o dom de língua. Você crê no dom de língua? Né? Dom de línguas? Eu creio no dom de línguas. E você crê? Então é isso que nós vamos estudar hoje aqui. Nós vamos estudar na Bíblia, tá? Não é falando, eu acho que isso é assim, eu acho que é assim, é dessa forma. Não, nós vamos estudar na Bíblia e ver o que a Bíblia nos fala, tá? Aqui nós estudamos a palavra de Deus e vemos o que Deus fala para nós, tá? Vamos estudar e ver o que a palavra de Deus nos diz. É assim que tem que ser. Esse negócio de achismo, eu acho que é isso, eu acho que é não sei o quê, eu acho que deve ser isso. Isso não existe, tá? O que nós temos que nos apegar é a palavra, né? A palavra de Deus que foi deixada aqui, inspirada por Deus, escrita por homens inspirados por Deus, tá certo? Então é a palavra. Nós temos que ver o que a Bíblia diz e não o que o homem diz. Está cheio do que o homem diz por aí. E a maioria, muitas coisas ao contrário do que Deus diz, tá? Então nós temos que escolher ficar com o que Deus diz, tá certo? Então feche os seus olhos aí, vamos orar primeiro, pedir discernimento a Deus, ao Espírito Santo, tá? Para que nós venhamos entender o que Deus quer nos mostrar hoje, tá certo? Oramos então. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra e entender o que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Nós te agradecemos desde já por tudo e te pedimos que o Senhor, com a Tua bondade, o Teu amor eterno, envie o Espírito Santo, que é o ensinador, o consolador, o guiador, que Ele nos guie, que Ele nos ensine, Senhor. E que tudo que o Espírito Santo nos mostrar aqui, através da Tua Palavra, nós possamos colocar em prática na nossa vida e seguir os caminhos perfeitos do Deus Todo-Poderoso. Que assim seja, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, você inscrito, você visitante, você que está chegando aqui agora. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, Deus como nosso único Deus, né? Nós temos um propósito. Eu acho que todo cristão ele tem um propósito: adorar a Deus, louvar a Deus. Mas acima de tudo, acima de tudo não, né? Acima de tudo é amar a Deus, amar ao próximo, né? Mas por que nós se tornamos cristãos? É por causa de uma promessa. A promessa de Deus para a vida de um cristão é que se nós andarmos no caminho de Deus, nós seremos salvos. E nós estamos nessa caminhada assim, procurando um lugar, procurando achar, procurando um dia nos estarmos lá aonde Jesus foi preparar lugar. Jesus, quando ele foi para o Pai, ele disse que ia preparar um lugar para nós. E nós queremos um lugar lá junto ao Pai. E é por isso que nós estamos aqui, nos forçando
pedindo a misericórdia do nosso Pai Celestial, para que Ele tenha misericórdia sobre nós, para que nós possamos um dia merecer estar lá, do ladinho de Jesus Cristo, nos braços de Jesus para sempre, e não sofrer dano da segunda morte. É para isso que nós estamos aqui. Então, olha, meu irmão, escute o que eu vou te falar agora. Você que é adventista, você que é católico, você que é budista, você que é qualquer religião que você ande, que você compartilha, eu tenho certeza que você é uma pessoa sincera de coração. E eu tenho certeza que você está por um propósito, você quer ser salvo. É por isso que você está na igreja onde você está congregando onde você está. É por isso que você ora, porque você quer salvação para a sua vida. Você quer ser salvo. Não é isso? Ou eu estou mentindo? Não é isso que você deseja, ser salvo? É isso que eu desejo. É aprender com o Espírito Santo, ser ensinado por Ele e praticar os ensinamentos que Ele me faz, para que um dia eu possa estar lá no meio daqueles escolhidos para ser salvo e viver para sempre junto com o meu Deus, com Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que parar de observar o que o pastor fala, o que o homem fala. Entendeu? Nós devemos escutar o que o nosso pastor fala, mas nós temos que analisar. Nós temos que aprender a analisar. Certo? Tem gente que vai para a igreja e escuta só o que o pregador fala, o que o pastor fala, e ele não vai analisar, ver se... E se o pastor estiver falando uma coisa que não é verdade? Você vai aprender aquilo e vai absorver aquilo que não é verdade. E você vai viver a sua vida inteira ouvindo o que aquele cara está falando, o que aquela pessoa está falando para você. Só que aquilo não é verdade. Só que quando você estuda este livro sagrado aqui, ó, quando você estuda ele, quando o pastor ou o pregador falar uma coisa e você examina, você estuda, você vai a fundo, você vai ver. E aquilo é verdade que aquele pastor falou, que aquele pregador falou, que aquele irmão da igreja falou. Isso é ótimo você absorver. Por quê? Porque ele falou e você foi estudar, você foi verificar na verdade se aquilo que ele falou é verdadeiro. E você viu que é verdadeiro. Então você vai ser edificado. Tá certo? Então neste momento eu quero te falar o seguinte. Não importa de onde você é. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em línguas, em dom de línguas, né? E também já ouviu falar em línguas estranhas, né? Então vamos falar aqui. Aqui na Bíblia fala. Tá certo? Olha só. Os discípulos, eles tiveram uma promessa, né? Que eles iriam falar em línguas estranhas. E Atos 2, ele vem nos trazer aqui este momento. Olha só. A descida do Espírito Santo, né? Atos 2, no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Certo? Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Certo? Vindo de todas as nações debaixo da terra. Da onde vinham as línguas? De onde vinham as línguas que eles ouviam? Que eles falavam? Que eles ouviam não, que eles falavam. Aqui não fala que eles ouviam línguas.
Aqui fala que eles passaram a falar línguas de todas as nações debaixo dos céus, de todo o mundo debaixo do céu. Tá certo? No versículo 6, vamos lá. De todas as nações debaixo dos céus. É isso mesmo. Até o versículo 5 aqui pra gente dar início. Tá certo? Aquele pessoal, eles estavam na festa de Corintos, certo? A cidade de Corintos, ela tinha uma festa todo ano ali. E pessoas de várias nações do mundo iam para ali todo ano para aquelas festas. Certo? E ali estavam os discípulos. E eles estavam num quarto e foram orar. E no meio dessa oração, o Espírito Santo, eles foram batizados pelo Espírito Santo. E eles receberam o dom de línguas. Por quê? Porque ali estavam pessoas de várias nações que ainda não conheciam o Evangelho, não conheciam Cristo. Entende? E eles tinham que pregar o Evangelho. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso queria que eles passassem a mensagem, a palavra, para aquelas pessoas. Só que se eles falassem do jeito que eles estavam, que nem eu estou falando com você aqui, eles não iam entender. Então o Senhor os abençoou com o dom do Espírito Santo. Tá certo? Então o Espírito Santo desceu e distribuiu entre eles o dom de língua estranha. O dom de língua. Certo? O dom de língua estranha falado na Bíblia. O dom de língua estranha não vem de uma língua estranha que você não entende. Língua estranha quer dizer línguas estrangeiras. Tá? É uma língua desconhecida para mim. Eu não sei falar inglês. Então isso é uma língua estrangeira para mim. Tá certo? Que é uma língua estranha para mim que eu não entendo. Eu não sei falar. Então eles foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar línguas. Outros idiomas. Tá certo? Então é isso aqui que a Bíblia está falando. Sobre o dom de línguas. Certo? Vê que o dom de língua, as línguas que eles falaram ali, foi línguas de outras nações. Tipo, Japão, Índia, Coreia, Estados Unidos, entendeu? O inglês, o japonês, o francês, entende? Várias outras línguas, tailandês, vamos supor que tinha lá tailandês, a língua da Tailândia, né? Então aqueles discípulos, mesmo falando, vamos supor que os discípulos aqui falassem português, mesmo eles sendo do Brasil, falando português, eles falaram, um falou em japonês, outro falou em chinês, outro falou, e aquele povo que estava ali entendia o que eles estavam falando, certo? Então esse é o dom de língua, tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, cuidado para você não se perder. Porque isso, por causa desse mal interpretar do dom de línguas, pessoas podem se perder. Tá certo? Você encontra a Bíblia falando em dom de línguas, línguas estranhas, estrangeiras. Não línguas estranhas que ninguém pode entender. Tá certo? E existe um ponto muito interessante, onde tem pessoas que usam, né? Olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês verem. Sim, aqui existe um ponto onde as pessoas que falam em línguas estranhas que ninguém entende, nação nenhuma entende essa língua, eles usam, né? Porque aonde fala que a pessoa que fala em língua estranha, né? A língua estranha, e ninguém entende, não tem intérprete, ele fala com Deus e não aos homens, fala a Deus e não aos homens, certo? Então,
essas pessoas que falam essa língua que nação nenhuma entende o que ele está falando, ele usa esse versículo, né, para dizer que está correto. Mas o que está falando aqui, que quando a pessoa que fala em língua estranha, né, que ninguém ali naquele meio entende o que ela está falando, ela fala com Deus, está falando da pessoa, vamos supor, eu sou do Brasil e eu falo português, né? Do meu jeito eu falo português. Aí eu vou lá pro Japão. Aí vamos supor que eu vou para uma igreja lá, ou para um grupo de pessoas ali, reúne um grupo de pessoas, e eu começo a falar português. Aquelas pessoas ali, tudo ao meu redor, e eu falando em português. Entende? Então eu não estou falando para aquelas pessoas não entendem o que eu estou falando. Né? Mas aí eu estou falando ali, quem está entendendo é só eu e Deus. Então se eu falo nessa língua que homem nenhum entende, o único que está entendendo é Deus e eu. Então esse versículo, ele está falando isso. Tá certo? Ele não está falando que se você falar numa língua estranha que nação nenhuma entende, uma língua que não é de nação nenhuma, você está falando com Deus. Não é isso que o texto está falando. Tá certo? Você não encontra em lugar nenhum na Bíblia te ensinando falar em línguas estranhas que ninguém entende. Ao contrário, essas línguas que ninguém entende na Bíblia é ditas que não pode ser falada. Tá certo? Então, mesmo que olha só, na cidade de Corinto, as pessoas, os discípulos, depois que eles receberam o dom de língua, eles estavam fazendo uma bagunça. Porque eles não estavam sabendo usar o dom que eles tinham recebido. Entendeu? Eles estavam misturando tudo. Eles chegavam para um japonês e ia falar em alemão. O japonês não entendia. O alemão, ele ia falar. O outro que recebeu o dom de falar em japonês ia falar para os alemães. Os alemãos também não entendiam nada. Então estava fazendo uma bagunça. O apóstolo Paulo entrou e falou: eu preciso resolver isso aqui. E aí foi aonde ele começou a aconselhar os discípulos como se deve usar o dom que eles tinham recebido. Se você recebeu o dom de falar em japonês, você tem que falar para o grupo de japonês. Se você recebeu o dom de falar inglês, você vai ter que falar para os gregos, das Inglaterra, né, o pessoal dos Estados Unidos, esse pessoal que fala inglês, para eles poderem entender a mensagem que você está passando para eles. Entende? E aí ele fala, mesmo você que recebeu o dom de língua, vamos supor, mesmo se eu recebi o dom de falar em japonês, entende? Eu não posso ir lá vir aqui pro Brasil e falar em japonês dentro da igreja. Ah, eu vou pregar hoje. Eu fui escolhido, me chamaram para pregar hoje na igreja e eu vou pregar. Aí eu recebi o dom em falar em japonês, eu chego lá na minha igreja, onde só tem gente que fala português, e vou começar a pregar em japonês. O que essas pessoas vão aprender? Entende? Quem vai aprender ali o que eu estou passando, lendo, trazendo a mensagem da palavra de Deus em japonês, é só eu que vou ser edificado. Só eu que vou ser edificado. E quem sabe o que eu estou falando? Eu. Deus e eu. Por isso que está falando que aquele que fala em língua que ninguém entende, ele não fala aos homens, mas sim a Deus. Tá certo? Porque só eu entendo o que eu estou falando e só Deus. Só Deus e eu que entende. Tá bom? Então, por isso que esse versículo ele está aqui. Tá certo? Ah, irmão, só que tem muita gente que fala em línguas estranhas, né? Em língua estranha. E outra coisa, irmão. Apóstolo Paulo, ele diz que se for falar em línguas, tá certo? Que seja em 2 ou em 3. E se falar, que tenha um intérprete. Tá certo? Que tenha um intérprete. Olha só. Vamos supor que eu, Cleomar Araújo, eu falo português. Eu vou pregar lá Atos 2, vamos supor. Atos 2 mesmo. Eu vou lá pro Japão
pregar Atos 2. Eu falo português. E vou pregar Atos 2, né? Aí eu chego lá no Japão e vou pregar pro japonês. Aí eu vou e prego em português, né? Aí eu tenho que ter outra pessoa ali para poder traduzir pro japonês o que eu estou falando. Entendeu? Então isso é traduzir o dom de línguas. Aí pode ser falado. Entendeu? Eu sou japonês, eu venho pro Brasil pregar a convite. E eu chego aqui, a igreja está cheia de brasileiros que falam português e não entendem nada de japonês. Certo? Aí eu recebo o dom de falar em japonês, de pregar em japonês. Eu recebo o dom. Aí eu chego aqui para pregar para um monte de brasileiro. Aí eu começo a pregar em japonês, né? Eu não sei qual é a língua lá, mas é aquela zoada lá de japonês, é a língua deles. Certo? Eu não entendo. Mas aí eu começo a pregar em japonês. Tem que ter uma pessoa ali para traduzir, para que as pessoas aqui no Brasil entendam o que eu estou pregando. Tem que ter um tradutor, tá certo? Então essa é a língua, o dom de língua e a língua da Bíblia, que a Bíblia fala é essa, tá certo? É o dom de língua, falar em línguas de outros idiomas, línguas de outras nações, de outros países, tá certo? Então esse negócio de você falar em língua aí que ninguém entende, esse negócio, cuidado, que você pode se perder por causa disso, tá certo? Cuidado. Vamos ver aqui, ó.